lá, galerinha. Vamos lá corrigir a nossa atividade de matemática. Vamos lá. Sistema de numeração decimal. Sistema de numeração decimal, vocês viram isso no primeiro, segundo, terceiro ano e agora no quarto ano. Por que vocês veem sistema de numeração decimal várias vezes? Porque do primeiro ao quinto ano ele é um ciclo, certo? Que é chamado de ensino fundamental menor. Então, todos os conteúdos eles são para iniciar, aprofundar e consolidar. Então, no quinto ano, vocês têm que ter o conteúdo, o sistema de numeração decimal consolidado, para que no sexto ano vocês possam trabalhar outros conteúdos que necessitam do conhecimento de sistema de numeração decimal. Por isso que vocês irão estudar isso até o quinto ano. Então, vamos lá, sem perda de tempo. Primeira atividade. Que número corresponde a 500 mais 40 mais 9? Vocês sabem que número é esse? Que valor é esse? Quem respondeu? 549. Vocês veem aqui da direita para a esquerda, nós temos unidades, dezenas e centenas, certo? Então, vamos lá. A compreensão. Letra A. Qual operação aparece no enunciado? Adição, subtração, multiplicação ou divisão? Gente, olhando aí para o numeral que vocês responderam aí primeiro. Vocês fizeram o quê? Utilizando aí o sinal que aparece para vocês. Que continha essa? De adição, porque nós temos um sinal de mais, certo? Então, essa operação que vocês acabaram de fazer é uma adição. Letra B. Quais são os termos da operação 500 mais 40 mais 9? Termos são as parcelas da operação. Então, eu tenho aí os numerais que formam essas parcelas. Eu tenho 500, 40 e 9. Então, vocês vão escrever na letra B os numerais 500, 40 e 9. Letra C. O número 500 corresponde a quantas centenas? Gente, uma centena vale quanto? Uma centena vale 100, certo? Se eu tenho 500, então quantas centenas elas vão valer? 5 centenas. Isso nós estudamos bastante o ano passado. Eu já fiz algumas atividades de revisão com vocês desde o dia 22. Então, vocês devem lembrar. Letra D. O número 40 corresponde a quantas dezenas? Gente, uma dezena vale 10. Se eu tenho 40, 10. Vocês podem contar até com os dedinhos. Olha, 10 mais 10 mais 10 mais 10. Quantas vezes apareceu 10 aí? 4 vezes. Se apareceu 4 vezes, são 4 dezenas. Letra E. O número 9 corresponde a quantas unidades? Essa é fácil. O número 9, nessa operação, ele aparece o último da direita. Se ele é o último numeral da direita, então ele é unidade. Então, são 9 unidades, certo? Letra F. O que é preciso fazer para responder a pergunta da atividade? A pergunta era, que número corresponde a 500 mais 40 mais 9? O que é que nós precisamos fazer para saber o resultado? Fazer uma conta de adição. Então, vamos lá. O próximo. Responda. Escreva de outra forma a adição que aparece no enunciado. Vamos lá.
No livro de vocês, vocês têm aí 500 mais 40 mais 9. Só que ele colocou aí que 500 mais 40 mais 9 é igual a tal centena mais tal dezena mais tal unidades. Então, quantas centenas eu tenho nessa continha aí? Eu tenho 5 centenas. Vocês já responderam isso no outro enunciado. Mais quantas dezenas? 4 dezenas. E quantas unidades? Mais 9 unidades. Ok? Vamos para a letra B? Preencha o quadro abaixo com os números 500, 40 e 9. Depois, calcule o resultado da adição. Galerinha, esse é o quadro de valores, onde eu tenho da direita para a esquerda unidades, dezenas e centenas. Então, vamos lá. No numeral 500, eu vou colocar o 5 na casinha de quem? Na casinha das centenas. E os outros zeros? Na casinha da dezena e na casinha da unidade. Nós já estudamos isso quando nós trabalhamos o material dourado. O que esse zero aí significa? Certo? O numeral 40. 40, ele está na casa da dezena. Então, são quantas dezenas? 4 dezenas. Então, eu vou colocar o 4, o numeral 4, na casa da dezena. E o zero? Na casa da unidade. E, por fim, o numeral 9. O 9, ele corresponde a quê? A dezena, a centena ou a unidade? O 9, ele é o último da direita, então ele está na casa das unidades. Então, depois que vocês já colocaram os números no quadro de valor, vocês vão fazer aí no cantinho direito a continha de adição. Já tem ela montadinha aí, ou armada, como a gente chama. 500 mais 40 mais 9. Lembre que a continha sempre a gente coloca um número maior em cima e vai até o menor. E lembrando, unidades embaixo de unidades, dezenas embaixo de dezenas e centenas junto com as centenas, de acordo com o quadro de valores. Então, vamos lá. Qual foi o valor que deu aí? 549. Então, na letra C, vocês vão colocar também que número corresponde a essa continha? 549. Vamos lá para a próxima página, para a página 7. Nós temos aí um probleminha. A escola em que Lina estuda recebeu cadernos que serão distribuídos para os alunos usarem durante o ano. Então, vamos lá. Ele recebeu uma caixa com 1000 cadernos, outra caixa com 100 cadernos. Quantas caixas com 100 cadernos ele recebeu? 3 caixas com 100 cadernos, não foi isso? E também 2 caixas com 10 cadernos cada. E eu ainda tenho 2 caderninhos em cima de uma caixa. Então, vamos lá. Quantos cadernos essa escola recebeu e como lemos? Gente, vamos lá. Se você formar uma continha, qual é o numeral que você vai colocar lá no topo, lá em cima? Onde tem a caixa maior, 1000. Depois nós vamos pegar, nós temos 3 caixas com 100 cadernos. Então, já estamos aqui na casa das centenas. Se eu tenho 3 caixas com 100, eu tenho quantas centenas?
3 centenas. 3 centenas equivale a que numeral? 300. Então, eu vou colocar o quê? Os 300 embaixo do 1000. Lembrando que unidades embaixo de unidades, dezenas embaixo de dezenas, centenas embaixo de dezena. E eu já tenho aí a casinha do milhar, já que eu tenho 1000 cadernos. E depois em duas caixas menores. Cada uma caixa tem 10 cadernos. 10 equivale a quantas dezenas? Uma dezena. Se eu tenho duas caixas com 10, eu tenho quantas dezenas? 2 dezenas. 2 dezenas equivalem a que numeral? 20. Então, eu tenho 20 cadernos nessas caixas. Eu já coloquei o 1000. Embaixo do 1000 eu coloquei 300. E agora, embaixo dos 300, eu vou colocar o que numeral? 20. Lembrando, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. E ainda no finalzinho, eu tenho 2 cadernos separados. Um caderno equivale ao quê? A uma unidade. Se eu tenho 2 cadernos, então eu tenho 2 unidades. Então, lá na nossa continha que nós montamos, que nós armamos aí, pode ser no livro ou no caderno de matemática, eu coloquei 1000, embaixo 300, abaixo dos 300 os 20, e agora embaixo do 20 eu vou colocar o numeral 2, que equivale ao quê? A casinha das unidades. Então, eu vou colocar o numeral 2 embaixo das unidades. Você armou sua continha, deixa ela aí prontinha para a gente usar, tá certo? Então, vamos lá, vamos compreender esse probleminha. O que é preciso para saber, para responder as perguntas da atividade? Primeiro, a quantidade de livros que a escola recebeu ou a quantidade de cadernos que a escola recebeu e como se lê esse número? Galerinha, para responder essa pergunta de quantos cadernos essa escola recebeu e como nós lemos esse número, eu preciso saber a quantidade de cadernos que a escola recebeu e como nós leremos esse numeral, certo? Então, vocês vão marcar o X no segundo quadrado. Vamos continuar. Responda. Letra A. Escreva o número de cadernos e calcule o resultado da adição. Agora sim, vamos lá fazer a nossa continha. Vocês já escreveram aí do lado, não foi? E o livro de vocês ainda ajuda muito, que tem já a continha armada aí embaixo. Não precisa nem pensar muito, não é? A professora até é mais braba que o livro, né? Porque quando eu estou na sala, vocês é que tem que saber como é que vai montar essa continha. E o livro já tem aqui a continha armada. Mas vamos lá. Primeiro, eu vou somar o quê? 1000 cadernos. Então, eu vou colocar nesse primeiro termo o numeral 1000. Agora, mais, quantos cadernos tem nessas 3 caixas? 300. Então, vai ser 1000 mais 300. Quantos cadernos tem nessas 2 caixinhas? 20. Então, eu já coloquei 1000 mais 300 mais 20. E, por fim, eu tenho 2 caderninhos separados. Então, equivale a unidades. Então, eu vou colocar aí 2 unidades. Então, eu já tenho 1000 mais 300 mais 20 mais 2. Do lado direito aí do livro de vocês, eu já tenho a continha armada. Eu tenho aí unidades, dezenas, centena e unidade de milhar. Então, vocês viram aí que no livro eles já organizaram, como eu falei lá no começo. Unidades embaixo de unidades, dezenas embaixo de dezenas, centena embaixo de centena e a unidade de milhar. Gente, vocês têm que lembrar dessa ordem. Se vocês não lembrarem dessa ordem, vocês vão fazer a continha de forma errada. Então, vamos lá.
Qual foi o valor que deu aí na continha de vocês? Vou esperar. É 1, é 2, é 3. Quem respondeu? Eu respondi 1.322. Então, a escola recebeu 1.322 cadernos. Ok? Quem respondeu diferente, corrige, por favor. Letra B. Escreva por extenso as parcelas da adição anterior. O que é escrever por extenso? É escrever o nome do número. Então, vamos lá. Nós temos aí 1.000. Vocês vão escrever o nome do número. 1.000 mais 300. Vocês vão escrever 300. Mais 20. E mais 2. Colocaram? 1.000. Tem um sinalzinho de mais. 300. Gente, 300 tem Z lá no meio e S no final. 20. E por último, 2. Letra C. Como se lê o número e o total de cadernos que a escola recebeu? Então, você vai escrever o numeral. Você não vai colocar aí o numeral, você vai escrever o nome. 1.322. Essa foi a quantidade de cadernos que a escola recebeu, 1.322. Vamos aí para a nossa página 8 do nosso livro. Vamos lá? Utilizando cartões coloridos, Rodrigo formou um número de 4 algarismos. Quanto vale cada um de seus algarismos e como se lê esse número? Essa foi a perguntinha principal dessa página. Então, nós vamos trabalhar na página 8 esse numeral. Vamos lá. Ele colocou aí 2, 9, 8, 7. Vamos lá. Agora na parte de compreenda. O número 2.987 tem quantos algarismos? Algarismos são os números, ok? Vocês já estudaram isso também? Então, vamos contar. Quantos números eu tenho aí? 1, 2, 3, 4. Gente, desculpe que eu não estou usando aqui o notebook, que tem um programinha que faz umas estrelinhas quando eu clico no numeral. Hoje eu estou usando o outro aplicativo e não aparece as estrelinhas e nem aparece o meu rostinho, certo? Então, eu tenho quantos algarismos aí? 4 algarismos. Então, respondo aí no compreenda, 4 algarismos. Vamos para o próximo. Responda. Letra A. Complete os valores corretos. 827 corresponde a quantas centenas? Gente, vamos lá. Olhando esse número aí da direita para a esquerda. Eu tenho 7 unidades, 2 dezenas e 8 centenas. Certo? Lembrando, unidades, dezenas, centenas, da direita para a esquerda. Então, esse número aí, colocando aí no quadro de valor, o 8 corresponde, então, a 8 centenas. Nas dezenas, nós temos 2 dezenas. E nas unidades, 7 unidades. Então, eu tenho 8 centenas, mais 2 dezenas, mais 7 unidades. Letra B. O número 827, o algarismo 2 é da ordem das
unidades de milhar, das centenas, das dezenas ou das unidades. Primeiro, vamos lá. No número 827, então vocês já vão colocar aí na resposta o numeral 827. O número 2, ele está em que casa? Das unidades, dezenas ou centenas? O numeral 2, no número 827, está na casa das dezenas. Agora, no número 2318, ele está em que ordem? Vamos lá. Começando da direita para a esquerda, o número 2318. O 8 está na casa das unidades. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. O 8 está na casa das unidades. O 1 está na casa das dezenas. O 3 na casa das centenas. E o numeral 2 na casa da unidade de milhar. Então, o 2, no número 2318, está na unidade de milhar. Letra C. Agora, decomponha o número 2987. Vamos lá. Começando sempre da direita para a esquerda. Toda hora eu estou lembrando isso para vocês, viu? Porque eu sei que tem gente que esquece. A gente começa da direita para a esquerda. O número 7, ele está na casa das unidades, certo? O numeral 8, ele está na casa das dezenas. Se ele está na casa das dezenas, então ele é 8 dezenas ou 80 unidades. Lembrem lá do material dourado que eu já trabalhei com vocês, da aula que eu passei para vocês na terça-feira, que era de matemática, e que eu mostrei lá o material dourado e mostrei a vocês como é que nós fazemos as continhas para descobrir dezenas e centenas, certo? Então, vocês vão relembrar disso. O numeral 9 aqui, ele está na casa das centenas. Então, 9 significa 9 centenas, ou quantas unidades? 900 unidades, certo? Não esqueçam, 9 está na casa das centenas, então são 9 centenas ou 900 unidades. E aqui, o número 2, ele está na casa da unidade de milhar. Então, se ele está na casa da unidade de milhar, ele então tem 2 unidades de milhar ou 2.000 unidades. 2.000, gente, 2.000 são quantos zeros? 3. Por quê? Equivale esses zeros aí a unidade, dezena, centena. E o 2, o milhar, certo? Para vocês não esquecerem. Então, vamos lá. O número 2.987 eu tenho. Então, vamos lá escrever. 2.987, certo? Então, vocês aí vão decompor esse numeral aí embaixo em 2.000 mais 900 mais 80 mais 7. Letra D. Escreva como se lê o número que Rodrigo formou. Vocês vão escrever agora o nome desse numeral. Então, vamos lá. O número desse numeral foi 2.987, certo?
Para quem não ouviu, vamos lá de novo. 2.987. Vamos lá para a página 9, a nossa quarta atividade. Veja como Carolina escreveu um número. 6 vezes 1.000, mais 4 vezes 1.000, mais 3 vezes 10, mais 2. Galerinha, aqui ele está usando a multiplicação. O ano passado, nós iniciamos a multiplicação, mas nós não aprofundamos e nem consolidamos a multiplicação. Nós só iniciamos, certo? Então, esse ano nós vamos aprofundar a multiplicação. Então, vamos ver como é que a gente lê esse número? Então, a atividade vai ser essa. Vamos lá. Compreenda. O que representa a expressão 6 vezes 1.000, mais 4 vezes 1.000, mais 3 vezes 10, mais 2. Gente, aí significa a decomposição de um número ou um número maior que 10.000. Nessa expressão aí em cima, que Carolina fez, ela decompôs o numeral. Da mesma forma que nas outras páginas nós vimos a decomposição de vários números, aqui também ela decompôs esses números, só que em forma de multiplicação. Gente, deixa eu só voltar aqui que eu cliquei aqui em alguma coisa e foi para outro lugar. Pronto, agora voltei. Vamos lá. Novamente, essa expressão aí, ela fez o quê? Ela decompôs o numeral. Quando nós fizermos essa continha, nós vamos compor este numeral. Vamos montar esse numeral para que vocês possam descobrir e ler que número é esse, certo? Então, na letra A, vocês vão marcar o primeiro quadradinho, que é a decomposição de um número. Letra B, quantas parcelas tem essa adição? Quantas? Vamos lá. Primeiro, tenho 1, 2, 3, 4. Por quê? Se eu tenho eu tenho também o sinal de multiplicação aí. Só que ele vai somar os resultados dessa multiplicação. Olha aqui quantos mais eu tenho. 1, 2, 3 numerais. Eu tenho aqui, olha. 1, 2, na verdade são 4, viu? 1, 2, 3 e 4. Por que são 4? Vamos lá. 6 vezes 1.000 vai dar um numeral. 4 vezes 1.000 vai ser outro numeral. 3 vezes 10 vai ser outro numeral, mais 2, outro numeral. Então, aqui cada continha dessa vai ser uma parcela no final da adição. 1, 2, 3 e 4. Então, quantas parcelas eu vou ter? 4 parcelas. Qual é o resultado de 6 vezes 1.000? Só vocês lembrarem, uma coisa para facilitar a continha de vocês. Quando vocês têm zeros na multiplicação, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão multiplicar o primeiro numeral. Se for, o restante for tudo zero, vocês só multiplicam o primeiro numeral e depois jogam todos os zeros que tiverem. Vamos lá? 6 vezes 1.000. Calcular 6 vezes 1.000, você corta todos os zeros e vai sobrar o quê? 1. 6 vezes 1. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, eu vou colocar aqui o 6. E quantos zeros eu tenho aqui atrás do 1? 3. E vou colocar os 3 zeros aqui atrás. Facílimo, não precisa quebrar a cabeça, viu? E nunca quebrem a cabeça, por favor. 6 vezes 1.000, 6.000. Então, vocês vão colocar aqui, olha,
Na letra C, 6.000. E de 4 vezes 100, a mesma coisa, minha gente. Eu vou pegar 4 vezes 1. Todo número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo. Então, 4 vezes 1 é 4. Quantos zeros eu tenho depois do numeral 1? 2. Então, eu vou jogar esses 2 zeros atrás agora do 4. Então, eu tenho que numeral 400. Letra A, lá no Responda. Vou colocar aqui em cima. Letra A no Responda. Complete. 6 vezes 1.000, a gente já respondeu lá em cima. 6.000. 4 vezes 100, também já respondemos lá em cima. 400. E 3 vezes 10, vai ser aquela mesma forma que eu ensinei. Corta o zero. 3 vezes 1, 3. Agora pega esse zero atrás do 1 e joga depois do 3. Ficou que numeral? 30. Então, eu tenho aí 6.400 e tenho 30. Letra B. O resultado embaixo de cada parcela e depois calcule o resultado da adição. Vamos lá. Eu tenho aqui 6 vezes 1.000. Nós já fizemos. Deu quanto? 6.000. Tem o sinalzinho de mais. 4 vezes 100, 400. Mais 3 vezes 10, 30. Mais 2. Já tem aí. Agora, vocês vão escrever como se lê esse resultado. Vamos lá? Eu tenho quanto? 6.432. Aqui, olha, vocês vão colocar 6.432. E aqui embaixo, vocês vão escrever por extenso este numeral. Então, vocês vão escrever 6.432, ok? Essa foi a primeira lição do nosso livrinho do Aprova Brasil. Vou mandar para vocês a correção e mais tarde eu mando para vocês as outras lições, para vocês não ficarem muito cansadinhos, certo? Então, beijo, beijo e até mais!